A força-peso é constante na superfície da Terra dentro de uma aproximação muito boa. Força-peso é a força gravitacional que a Terra exerce sobre os objetos localizados na sua superfície ou em pontos ligeiramente acima dela. Sendo uma força constante, eu posso escrever o trabalho para ir de um ponto A até um ponto B, qualquer, sobre a superfície terrestre, e ao me deslocar ao longo de uma curva gama qualquer, indo de A para B, eu posso escrever que esse trabalho é, por definição, F escalar dl e, consequentemente, isto é igual a m vezes g, a força-peso, agora escrevendo vetorialmente, e essa força-peso aponta sempre em direção ao centro da Terra, portanto, sempre perpendicularmente à superfície terrestre. E agora eu tenho aqui o produto escalar com dl, integrado de um ponto A até um ponto B. E isto é igual ao vetor deslocamento m vezes g, escalar r índice B menos r índice A. Ou seja, basicamente, nós adotamos a expressão para uma força constante, onde isso aqui nós sempre indicamos como sendo o vetor deslocamento ΔR. Esta é a expressão, portanto, a mais geral possível, né? Ora, agora vamos escolher um referencial, porque até aqui, de fato, não houve, até este ponto aqui, não houve nenhuma escolha de um referencial. Ora, vamos adotar um referencial cujo ponto de origem esteja sobre a superfície terrestre. Vamos chamar esse eixo aqui na horizontal de x e o eixo na vertical de y. É claro que podemos agora utilizar os nossos versores, né? J, né? E o versor I. Ora, em termos desses versores, nós podemos agora escrever o vetor posição em componentes, por exemplo, RA é igual a XAI mais YAJ, e o vetor RB escrevemos como sendo igual a XBI mais YBJ. No entanto, observe-se que a força peso eu vou poder escrevê-la como sendo igual a mg, agora é igual a menos m vezes g vezes o versor j. Isso deve estar claro a partir daqui. A orientação do eixo y é para cima e a força está para baixo, menos mg. G é a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado em São Paulo. Usualmente a gente adota o valor 10, né, para G, para simplificar apenas as contas, né? Consequentemente, se eu observar agora a expressão para o trabalho, eu vou encontrar que o trabalho realizado pela força peso para eu me deslocar de um ponto arbitrário A até um ponto B é igual a menos m vezes g menos m vezes g. Agora vou multiplicar J por RB, eu vou encontrar, portanto,
YB menos YA. Porque eu estabeleço aqui a diferença, né, de RB menos RA. Portanto, o trabalho realizado pela força-peso, ao escolher aquele referencial, ele depende unicamente da coordenada y do ponto B e da coordenada y do ponto A. Na realidade, posso também escrever isso de uma outra forma, tal de A até B é igual a M vezes G vezes YA menos YB. É uma forma inteiramente equivalente a esta aqui, né? Portanto, aqui está a resposta ao nosso problema. Ou seja, podemos escrever o trabalho realizado pela força-peso quando eu me desloco de um ponto A até um ponto B em termos das coordenadas, mas no caso, só uma coordenada importa, a coordenada Y. E, portanto, o trabalho de irmos de A até B é igual a M vezes G vezes Y do ponto A, aquele que começamos, menos Y do ponto B. Vamos agora à segunda parte do problema, onde fica especificado que um determinado corpo que se localiza a uma altura, de acordo com os dados do problema, essa altura aqui é de 100 metros. E a questão que se coloca, né, aqui é dada a massa do corpo também, e a massa é muito importante no cálculo do trabalho, né, mas aqui nós veremos que ela é irrelevante na realidade, né? Mas ele cai de uma altura de 100 metros, né? E se ele começou, vamos chamar esse ponto aqui de A, né? Quem é o ponto A agora? É o ponto que está a uma altura de 100 metros e o corpo se deslocou até a superfície terrestre num ponto B. Então, esse ponto A tem uma coordenada YA igual a 100 metros. A 100 metros. É um dado do problema. Enquanto que o YB, quando o objeto cai sobre a superfície terrestre, ele tem um YB igual a 0. Nós sabemos, né, que M vezes V índice B ao quadrado menos M vezes V índice A ao quadrado dividido por 2, ou seja, as diferenças de energia cinética é igual a M vezes G, acabamos de deduzir, YA menos YB. Ou seja, olha só que coisa curiosa. Cancelando M, eu tenho o seguinte, que VB ao quadrado menos VA ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes YA menos YB. No problema colocado, isso aqui vale sempre, em qualquer ponto. Em qualquer ponto ao longo do caminho, entre A e B, você pode aplicar essa fórmula aqui. E assim você pode saber em qualquer ponto qual é a velocidade do corpo. No caso, em apreço, como o corpo é solto, aqui em VA é igual a 0. É um problema de queda livre, portanto, VA é um dado do problema, VA é igual a 0. No caso também, né, nós colocamos essa questão de determinar a velocidade quando chega na superfície. Na superfície, YB é igual a 0. Portanto, V índice B ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes YA. Ora, temos aqui diante de nós, né, uma continha relativamente simples, onde eu
escrevo VB como sendo igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes YA. Veja que essa velocidade não depende da massa, o trabalho realizado depende da massa, né? A variação de velocidades, né, pode eventualmente depender da massa, mas nesse caso não depende da massa. Portanto, VB é igual a 2 vezes g vezes YA. Ora, isto aqui é igual a raiz quadrada, agora tomando g igual a 10, a raiz quadrada de 20 vezes 100. Né? O que a gente pode escrever como sendo igual a 10 vezes raiz quadrada de 20. Né? E é claro que agora estamos falando em metros por segundo. E aí tenho, portanto, a resposta ao nosso problema.